Até Tóquio é um novo programa no Benfica Independente. Nele, iremos dar a conhecer os atletas que irão representar as cores nacionais nos próximos Jogos Olímpicos, que terão lugar na capital nipónica. O trajeto dos atletas até iniciarem o ciclo olímpico, o caminho que percorreram até garantir a presença no maior certame desportivo do planeta e os objetivos que se propõem a alcançar nestas Olimpíadas. Esta é uma ideia de Sérgio Ingrácia, texto e alinhamento de João Nuno Costa, design gráfico de Nuno Picado e trilha sonora de Alfredo Fumaças. A porta de embarque está aberta. Venham connosco nesta viagem. Até Tóquio. Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente e a este programa Até Tóquio. Este que é o primeiro episódio de uma série de episódios onde pretendemos dar a conhecer os atletas que representarão Portugal nos próximos Jogos Olímpicos. Comigo, Sérgio Ingrácia, tenho o João Nuno. Olá João, bem-vindo. Olá Sérgio, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo em ordem. Animado? Muito animado. Falar de desporto foi como eu escrevi hoje. Falar de desporto é fantástico. Falar com atletas olímpicos para mim é especial porque adoro conhecer os Jogos Olímpicos, adoro conhecer atletas, perceber tudo o que é que eles fazem e como se preparam para uma grande competição e não só porque os anos deles... Este ano é olímpico, mas os anos deles não acabam e há mundiais, europeus, há nacionais e é fantástico perceber como é que eles agem em cada momento. João, quem é que embarca connosco nesta primeira viagem? Ana Catarina Monteiro, uma nadadora olímpica, especialista em mariposa, já vamos ver se é mesmo especialista porque sei que nada é estilos, é natural de Vila do Conde, tem 1,64 m, pesa 57 kg, isto com dados do Comitê Olímpico, vai fazer a sua estreia nos Jogos Olímpicos, porque falhou infelizmente o Rio, também já vamos perceber como, e tem como ídolo Mireia Melbonte Garcia, uma nadadora espanhola, campeã olímpica, e também já vamos perceber o que é esta referência para a nossa atleta. E tem 27 anos, vai a caminho dos 28, e vamos agora passar a conhecê-la muito melhor. Muito bem. Ana ou Catarina? Olá a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda para mais, no primeiro episódio, no caminho até Tóquio. Catarina, de todo, não me reconheço por Ana. Catarina, como é que surgiu a natação na tua vida? A natação começou muito cedo na minha vida, aos 2, 3 anos fui para as aulas de natação, os meus pais acharam que era importante saber nadar, saber estar, não era saber nadar, saber estar à vontade no meio aquático, para quando fôssemos de férias, para ter de certa forma algum sossego, porque eu era uma criança muito agitada e de certa forma destemida, então era melhor de certa ter ali alguma segurança. Comecei aí, sempre gostava muito das aulas de natação, era um momento do dia que eu gostava muito. Aos 7 anos tive o convite, se é assim que se pode chamar, para ingressar ao Clube Fluvial Vila Condense, na pré-competição. Não percebi muito bem o que é que mudaria, percebi que podia ir mais uma vez por semana à piscina, em vez de 2 aulas, passava a ter 3 naquele momento e disseram-me que depois podia ter mais. Acho que foi isso que me fez entrar na pré-competição e não propriamente a competição, porque eu nem sequer tinha noção do que é que envolvia propriamente o desporto. Eu fazia, era mesmo por gosto, gostava da piscina e foi assim que começou. Catarina, é uma curiosidade que eu tenho de todos os nadadores, o que é que te passa pela cabeça quando tu estás debaixo d'água? Em qualquer prova, tu estás à procura do melhor resultado, estás a olhar para o lado direito, ao lado esquerdo, a ver os atletas adversários, ou na altura adversários, colegas de trabalho. O que é que tu pensas? É uma pergunta difícil. É assim, nós temos os treinos, que são horas e horas, e até eu própria me questiono o que é que eu penso, o que é que vai na minha cabeça durante aquele período, porque nós temos já algumas séries mais longas, séries de aquecimento, séries de recuperação, as séries mais intensas, e ao longo de todo o treino somos nós e o chão da piscina. Quando chegamos à parede dá sempre para haver convívio e trocas, mas aqueles momentos que vamos debaixo de água
nem eu sei o que é que vou a pensar, é tão automático. Mas Sei vais que, a por exemplo, pensar no dia a dia, na alguma coisa que aconteceu, ou estás focada naquilo? Aproveitas eh, ali para meditar também um pouco? depende do momento. As séries principais, normalmente costumo estar muito focada a tentar pensar o que é que posso melhorar, ou então às vezes nem sequer consigo, quero tanto focar-me que nem me consigo focar em pormenores importantes como gestos técnicos, viragens, partidas, e foco-me mais até no tempo que quero fazer, ok? Quanto o número de braçadas, portanto, quando estou a fazer a série principal do treino, normalmente consigo estar concentrada mesmo naquilo que estou a fazer e não pensar em mais nada, pensar só naquilo. E às vezes penso mesmo, "Pô, se eu conseguir na próxima série fazer isto de determinada forma, é um bom indicador para aquilo que eu quero fazer na prova." Tento muitas vezes ir buscar ao treino, durante o treino, ir buscar sensações da prova. E pronto, por isso nessas séries acabo por estar a pensar no treino mesmo. Mas quando estamos no aquecimento, na parte do aquecimento, muitas vezes vou completamente desligada, é completamente automático. Eu normalmente a primeira parte do treino começo com barbatanas e com o snorkel, com o tubo, Sim, sim, e por sim. isso vou mesmo com a cabeça para baixo d'água, ali a nadar, de forma completamente automática. Nem sei, às vezes até me perco a contar o número de metros, é assim mesmo automático, depois volto e entro e saio do, do mundo real. Oh, Uma Catarina, mas em coisa. relação aos tempos, por exemplo, quando tu fazes uma viragem, tu sabes mais ou menos que tempo estás a fazer? Sim, nesta fase já tenho noção do que estou a fazer. Normalmente quando faço séries de crawl, como Sim. respiro para o lado, nós temos 2 relógios, um em cada ponta da piscina, vou tirando referências por esses próprios relógios, quando estou a fazer séries mais fortes ou quando estou. A mariposa já tenho alguma noção, eu conto o número de braçadas que faço em cada 50, eh, tem a ver muitas vezes o mesmo número de braçadas não quer dizer que vai dar o mesmo tempo, tem a ver com a Pois. força que fazemos, mas sim consigo ter sempre uma noção média daquilo que estou a fazer. E mesmo na prova, neste momento, já consigo estar durante a prova a ter alguma noção, na prova dos 200 mariposas especialmente, que é aquela Sim. para a qual eu treino os ritmos e já nadei mais de 300 vezes a prova ao longo da minha carreira. Hum, já tenho uma noção muito real, muito próxima da realidade do que é que estou a fazer. Mas, por exemplo, eu há bocado ia dizer, quando tenho um exame, por exemplo, parte do treino da manhã, que faço antes do exame, o que eu faço é estar a dizer a matéria na minha cabeça, é completamente, por isso acaba por ser um bocadinho, tenho ali sempre um momento em que estou a pensar noutras coisas e a juntar outras coisas que não têm nada a ver com a natação. Catarina, e aos 7 anos tu vais, como já falaste, para o Clube Fluvial Vila Condense. Porquê esse clube? Eu tinha aulas de natação na piscina de Vila do Conde, na piscina municipal de Vila do Conde, na Tainha, na altura, que agora já não existe, a escola de natação. Foi um processo lógico. Eu, como não fui atrás da competição, era manter-me exatamente no mesmo sítio, na mesma piscina, e mantive-me no clube que ainda hoje represento, portanto, é porque foi bom ter começado ali e sempre fui muito acarinhada e sempre tive tudo o que precisei para chegar até onde estou hoje. É uma grande escola de natação, certo? Sim, sem dúvida. Eu tive muita sorte no momento em que também entrei no Fluvial e que uns anos mais tarde, quando entrei para a equipa principal, nós entramos para a equipa principal no escalão de juvenis, e ingressamos o grupo principal, que é juvenis, júniores e séniores, por isso teria 12, 13 anos, e tive muita sorte de ter apanhado um grupo muito forte nessa altura. A equipa masculina era campeã nacional da primeira divisão, tínhamos um leque de nadadores de O nível teu treinador hoje em nacional. dia estava lá, né? Sim, sem dúvida, o meu treinador, juntamente com o Henrique Neiva, que era o Sim, capitão sim. da equipa, são dois dos meus maiores exemplos, sem dúvida, e foram sempre uma fonte de inspiração e um exemplo a seguir. Olhava muito para eles, queria fazer as coisas como eles faziam na altura, quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, olhava para eles e pensava, um dia eu gostava de poder fazer como eles fazem e estar ao nível que eles estão, e foi aí até que comecei a perceber que podia seguir um dia a carreira como nadadora, tal como eles fizeram.
Catarina, mas responde-me só aqui uma questão que muitas vezes eu penso que uma criança chega ali aos 12, 13 anos, tudo bem, estás na natação, começas a gostar daquele desporto, mas o que é que te faz ir mesmo para lá? Porque uma criança normalmente ou vai para uma... Prontos, as raparigas hoje em dia é mais difícil, mas cada vez estão mais no futebol. Mas o que é que te fez ir para a natação? O que é que tu gostas realmente naquele desporto que te fascina? É uma pergunta muito. Ou melhor, eu agora consigo olhar para trás e sentir que a escolha que fiz tem tudo a ver comigo, mas naquela altura a escolha, eu nem sei se foi muito pensada. Eu andava na natação e no balé, e naquele momento, cheguei ali aos 11, 12 anos, ainda era infantil, treinava ainda em Vila do Conde, portanto, no ano, eu aos 12, 13 anos, quando passei para o grupo principal, na altura passei a treinar para a Póvoa, porque nós na altura não tínhamos piscina de 50 aqui em Vila do Conde, e no ano anterior foi quando os horários começaram a sobrepor-se e a minha questão era, os meus pais, a opção foi ou ia para a natação ou então continuava no ramo da dança, podia alargar não só o balé para outros tipos de dança. E eu adorava dançar, eu adorava... Só que, não sei, eu acho que se calhar naquele momento que me fez optar foi o meu grupo de amigos da piscina, da natação, era muito forte, era o meu grupo, eram os meus melhores amigos e acho que se calhar naquele momento optei não pelo desporto propriamente, queria ia fazer um desporto para acompanhar a escola. E naquele momento optei pela natação pelo grupo de amigos, provavelmente. E acho que também o desafio que o próprio treino me criava. Os desafios que eu tinha na natação, se calhar eram mais o meu estilo de desafio do que desafiavam-me Competitivos. mais, sim, competitivos comigo. Eu nunca fui muito competitiva com os outros. Fui ganhando isso ao longo Faz parte, sim, sim. da carreira e do meu percurso, acho que de uma forma positiva, mas o que me fez sempre foi a competição interna comigo. Querer melhorar as coisas de um dia para o outro, querer fazer melhor no dia seguinte, querer sair mais cansada do treino, sempre foram assim as coisas que me motivaram e a natação dava-me muito isso e por isso é que acho que se calhar consegui manter uma carreira tão longa, porque sempre gostei mesmo de treinar. O Catarina, e consegues estar 3 dias sem ir para a água? Difícil. Eu tenho às vezes quase que uma luta com o Fábio no final da época que ele diz, pronto, agora vamos parar 2 semanas. Aí não, 2 semanas não dá, porque senão depois vai ser muito complicado voltar. Paramos então agora 5 dias, depois eu começo a fazer uma vez por dia, andamos sempre assim um bocadinho nesta luta. Eu tenho consciência que é preciso descanso, mas por outro lado tenho sempre receio de voltar muito pior. E agora este ano, por exemplo, com Foi um algo desafio. eu este ano pude treinar durante todo o período. Houve ali um momento em maio, até penso que foi na semana em que desconfinamos, que chegamos a uma conclusão. Não, agora tens que parar uma semana porque isto não vai, as coisas não vão, as competições não vão aparecer, as coisas não vão melhorar, portanto tens mesmo que parar o que o teu corpo precisa. Mas foi difícil, aquilo foi um treino, chegamos a um treino de sábado em que Fábio disse, pronto, olha, para a semana não vimos. Pronto, ok. Então tem que ser. Catarina, e só uma coisa, quando tu vais para a praia, por exemplo, nadas como se tivesses, não digo em treino, mas nadas muito, vais para o Não, mar. Não, pois não. não. Pois é uma tendência um bocadinho dos nadadores, não é? Eu Vão até mesmo. sou um bocadinho. Assim, aqui em Vila Conde e Póvoa eu não entro na água quase, porque Sim, eu tenho imagino. muito frio. Mas não, de todo. Eu, quando era mais nova, até fazia algumas travessias, provas de águas abertas, tanto em barragem como em mar. Mas eu não sei se houve alguma que me traumatizou de alguma forma, que eu agora tenho mesmo muita dificuldade em nadar sem ser na piscina. Até tenho falado disso com o Fábio, que eu gostava em algum momento voltar a fazer uma travessia para tentar perceber. Águas abertas, não? Foi, sim, sim. Eu Pois. fazia a época de verão de águas abertas quando era mais nova, porque nós tínhamos o circuito nacional, que era durante Sim, final sim. de agosto, início de setembro, eu até fazia muitas vezes para preparar a época seguinte e gostava. Mas não, Não. neste momento, nadar no mar e rios dá-me Está insegurança. fora de hipótese, pois. Até para um nadador com a tua categoria. Imagine só quem não é. Mas, Catarina, e qual foi, lembras-te do teu percurso? Qual foi o primeiro troféu que tu ganhaste? Ainda na tainha, ainda nas escolinhas de natação, por isso era uma espécie de uma competição interna que havia na piscina de Alcoande,
e que juntava os alunos da escola de natação e depois tinha os do fluvial. E eu já tinha alguns amigos do fluvial. E foi aí que me convidaram para integrar no ano seguinte a equipa. E ganhei uma medalha, fiquei em segundo lugar, aos 50 metros livres. E fiquei mega feliz. Foi assim, acho que foi o meu primeiro troféu. A minha Lembras-te desse primeira momento? medalha. Lembro-me porque quando vieram ter comigo e disseram para eu ir para o fluvial a seguir essa prova, eu não sei se foi exatamente a seguir à prova ou se já tinham falado com a minha professora antes, mas eu fiquei super entusiasmada porque alguns dos meus amigos da escola já estavam no fluvial, então eu queria assim, ia ser muito mais divertido porque eu ia poder estar na piscina com eles também. E foi marcante, não pela medalha em si, Sim. mas lembro-me que já dessa vez foi aí que claramente que fiquei mesmo, podia ter feito qualquer coisa melhor porque eu fiquei em segundo, podia ter ficado em primeiro. E Lá acho que está, a se calhar competitividade, é normal. competitividade que já Saudável. começou a aparecer. Catarina, há uma história que aqui uns amigos nossos nos contaram, que foi um campeonato nacional de 200, um título de campeã nacional de 200 costas que tu ganhaste e a chegada foi com a cabeça. Explica-nos isso. Assim, foi o meu campeonato nacional de juvenis, que todo ele foi assim uma surpresa gigante. Começou com o meu fato tinha rasgado o meu fato de competição tinha rasgado na competição anterior. Tinha sido mesmo feito de fabrico, por isso não tinha sido um rasgo, por isso os fatos são muito apertados que nós vestimos. Sim. E muitas vezes ao vestir podem rasgar. E o facto de ser um problema do tecido fez com que eles me oferecessem um novo. Só que no momento para trocar não havia nenhum. Chegava no dia em que começavam os meus campeonatos. Ok, meus pais ficaram em Vila de Conde até um bocadinho mais tarde, depois esperar pelo fato chegar. Ganharam o fato, foram para Coimbra, que foi em Coimbra o campeonato. Chegaram assim meia hora, se não me engano, 40 minutos antes da minha prova. Lá fui eu vestir o fato, que eram aqueles fatos nós... Agora já é uma coisa que faço normal, rápido, mas vestir um fato às vezes demora quase uma hora, das primeiras vezes que os vestimos. E lá se vestiu o fato, fui nadar a prova dos 100 metros costas nesse dia e fiquei em terceiro lugar. Eu ia completamente longe de imaginar que podia lutar por qualquer tipo de medalha. No dia seguinte, tive o meu primeiro título de campeã nacional, aos 200 mariposa, que apesar de ser a minha melhor prova já no momento, também não esperava poder ganhá-la. E depois à tarde eu nado na pista 8, que é o pior tempo da série. sim. Os 200 costas. Não sei, tenho muito poucas recordações do que é que senti durante a prova. Lembro-me que ia tão entusiasmada, quero chegar, que entretanto nem vi as bandeiras nem nada e bumba, foi com a cabeça. Depois olhei para o placar e percebi, aparecia lá primeiro pista 8, só que aquilo em alguns placares aparece as pistas e depois a classificação. Sim. Outras vezes aparece ao contrário. Eu quando vi Está errado. O 8, eu pensei, não, aquilo deve ser a pista 1, fica em oitavo. Vou procurar onde é que está a pista 8. E depois tinha as pessoas a fazerem boa, eu, ok, ganhei. Foi assim uma coisa que não estava mesmo a contar. Catarina, qual é o momento, se tivesses que escolher um momento em que tu começas mesmo a levar a sério a natação? Sabes definir esse momento? Sim. No meu primeiro ano, eu entrei para a faculdade em 2011, 2012 e eu sempre tentei cumprir muito os treinos e andei sempre perto dos mínimos durante os escalões, enquanto estava na escola, andava sempre perto dos mínimos para os campeonatos de Europa de Júniores e assim, portanto havia sempre alguma coisa que me motivava e fazia sempre 8, 9 treinos a pensar nesses objetivos, mas sem pensar num futuro como profissional. Quando entrei no primeiro ano para a faculdade, o primeiro semestre eu estava habituada a ter boas notas na escola, a treinar, tinha tudo perto, portanto até não era difícil conciliar no primeiro semestre da faculdade. Achei que tinha que continuar a ter boas notas, que tinha que fazer as cadeiras todas e que tinha que continuar a treinar ao mais alto nível e percebi que não dava. Onde é que estavas na universidade? Eu estou a estudar bioengenharia, Sim, ainda falta-me estás. fazer a tese. É na Faculdade de Engenharia do Porto e No no Porto. ICVAS. O primeiro semestre
o primeiro semestre era na Faculdade de Engenharia, o segundo semestre no ICVAS durante os 2 primeiros anos e Ok. depois, em função do ramo que escolhemos, eu neste momento estou no ICVAS. Mas era Se- na Faculdade de Engenharia. Eu Mas sentes percebi também que, sentes que ir para o Porto sais dali um bocadinho da tua zona de conforto? É? assim, agora com carro não é tão complicado. Mas na altura nos transportes públicos e assim, sem dúvida que tinha que adicionar ao meu dia, que já era preenchido, tinha que Claro. acrescentar mais 2 horas, Yeah. 2 horas e meia de viagens, então tinha que arranjar. E foi aí que eu percebi que não dava para querer fazer tudo. Falei com os meus pais, e em conversa chegamos à conclusão que, sem pensar talvez ainda em Jogos Olímpicos, a pensar que se queria apostar na natação tinha que ser agora. Depois, em 2012, nesse mesmo ano, por isso no segundo semestre desse mesmo ano, fiz o meu primeiro estágio em altitude e quando desci para competir consegui mínimo B para os Jogos Olímpicos de Londres. Eu era a segunda nesse momento em Portugal, tinha a Sara Oliveira à minha frente e estava muito longe dela, portanto, o ir aos Jogos Olímpicos de 2012 não era uma hipótese, mas o facto de ter feito o mínimo B para ir aos Jogos Olímpicos fez-me pensar, ok, daqui a 4 anos se calhar posso estar a lutar por o mínimo A e vamos arriscar. Pronto, e foi aí que tomei a decisão de pôr a natação como foco e os estudos, nunca deixar os estudos de lado, porque um dia acaba a carreira e tenho que ter um futuro além da natação, mas dar toda a prioridade à natação o máximo de anos que puder dar. Se naquele momento só pensava em 2016, depois de 2016, quando as coisas não correram da melhor forma, foquei-me, ok, vou chegar a 2020 e pronto, depois logo se vê. E neste momento pondero muito tentar Paris 2024, portanto. Então, mesmo nessa fase, os teus pais nunca te complicaram a vida, relativamente aos estudos, pelo contrário. Não, de todo, nunca. Foram sempre um apoio e foram mesmo eles que me disseram, Catarina, tu não consegues aguentar tudo a este ritmo, tens que fazer opções, tens que ver o que é que vale a pena. E nesse momento eu não tinha apoios já tinha um apoio da Câmara de Alconde, mas não tinha qualquer apoio a nível da federação, nem Quando falas apoio logístico, apoio financeiro, financeiro mesmo, apoio ok, boa. financeiro. Que me pudesse, por isso eles acabaram por assumir essa parte e dizer, ok, vamos arriscar, se der dá, se não der não dá e estamos sempre a tempo de voltar atrás e pronto, Catarina, acho que arriscamos bem. sim, e estás a concluir o teu mestrado em bioengenharia, é isto? Sim. Como é que tu, eu tenho uma vida também super preenchida e o meu dia precisava de umas 30 horas e a minha pergunta é, como é que tu consegues conciliar tudo? Como é que funciona também o teu dia-a-dia? Se nos puderes aqui explicar um pouco. Sim, neste momento eu até 2015 foi quando consegui fazer o maior número de cadeiras na faculdade. A partir daí comecei sempre a selecionar 2, 3 por semestre. E neste momento falta-me uma tese e um estágio, que são incompatíveis de fazer a treinar, porque a tese pode exigir até as 8 horas diárias, que é quase o que eu tenho de horas de treino, e portanto é incompatível. Por isso é que eu, de certa forma, estou a adiar e também, por outro lado, eu gostava de fazer a tese quando estivesse já a preparar-me para poder ingressar depois no mundo do trabalho, portanto, ligado a essa área, o que neste momento não é prioritário, nem é pensado. Se quiser tentar chegar a Paris 2024, tenho mais 4 anos pela frente para me dedicar à natação e, portanto... E o teu dia-a-dia, como é que funciona? Por isso, eu acho que o que me sempre ajudou foi ter muita regra no meu dia-a-dia. Mas basicamente eu costumo acordar consoante neste momento exatamente, acordo pelas 6h45, tomo um pequeno almoço, vou para a piscina, faço um treino de fora d'água funcional, ativação, 40 minutos, 45. Faço treino de água 2 horas e meia, 2 horas a 2 horas e meia, normalmente. E depois, pelo menos de 3 ou 4 vezes por semana, faço treino de força, ginásio, cerca de 1 hora a seguir. Normalmente venho para casa, almoço, pelas 4 estou a sair novamente
para o treino da tarde até às 7, 7h30. À tarde funciona mais ou menos da mesma forma, tenho uma pré-ativação, treino de água, e depois já não tenho ginásio nem nada a seguir. Depois encaixo fisioterapia, normalmente nestes períodos, e lá está, com a faculdade o que eu fazia, a maioria das cadeiras fiz com pouca presença nas aulas, fiz mais de estudo em casa, e vou tentando arranjar ali alguns períodos, mas normalmente sempre o dia que me rendeu mais para estudar foi o domingo de manhã, que é o dia em que não tenho treino. Normalmente acordava e estudava e amanhã era quando me rendia mais. Em épocas de exames, aí aproveitava todos os bocadinhos e eu tenho folga quarta à tarde, por isso eu treino Ou segunda, seja, tu terça, tens uma quinta. folga, já não é mau. Sim, eu treino segunda, terça, quinta e sexta, manhã e tarde, naquele registro que disse há pouco. Quarta faço o período da manhã também todo igual, sábado também. E depois tenho quarta à tarde, sábado à tarde e domingo. Isto quando não tenho competições, que no último ano tem sido mais ou menos sempre assim. Catarina, tu sentes falta de algo? Aliás, a minha questão é: tu és uma atleta de alta competição. Sentes falta de algo que não possas fazer por esse motivo? Senti mais quando era mais nova, se calhar, quando na altura, no início, nos primeiros anos da faculdade e assim, se calhar sentia falta de poder ir a mais uma festa ou outra. Eu não sou nunca fui uma pessoa muito de festa, não era, nunca foi uma coisa, mas de noitadas, nem, mas se calhar uma vez ter mais aquela liberdade de dizer, "Ei, eu hoje apetece-me, vou ter mais essa liberdade. Eu quando queria ir a alguma coisa e que não deixei de ir, eu tive nos meus primeiros anos da faculdade e mesmo no secundário, eu sempre tive a oportunidade de conseguir ir a alguma festa ou outra, o que tinha que ser era sempre muito planeado. Se eu queria ir a uma festa ali, ok, tinha que gerir toda a minha semana para poder naquele dia saber que queria ir à festa. No dia a seguir não tinha, normalmente seria à sexta à noite ou ao sábado à noite, porque sabia que no dia seguinte não tinha treino, mas não posso dizer nada. Eu sinto que abdiquei de várias coisas, mas porque quis e Não te não arrependes de foi. nada. Sim, não. Lá está. Se O calhar há abdicar, 4 o anos. abdicar é uma palavra forte, parece que não, mas é uma palavra forte. Se calhar não abdicaste, escolheste foi. Exato, sem dúvida. Yeah. Abdicar acho que não é a palavra certa, é escolhas. Acho que sim, sem dúvida. Oh, Catarina, em termos de comida, escolheste. Aí tens mesmo que abdicar de algumas coisas, tirando algum ou outro dia excepcional. Isso não te causa desconforto? Tu tens que estar É o sempre no pior. peso. É o Pois. pior para mim. Pois. Eu sou muito gulosa, sou, adoro comer. E acho que sem dúvida, cada vez mais fui aprendendo a comer. Eu estou com o meu médico desde 2014. Comecei agora um trabalho também com uma nutricionista, enquadrado com o trabalho do meu médico. Para de certa forma orientar melhor o meu dia a dia, até nesta fase até era mais ao contrário, era para nunca estar em déficit, era para não estar em déficit e não para não engordar, como foi o que me levou ao médico no início, mas acho que tenho vindo a aprender a comer bem e a ficar satisfeita, porque eu gasto imenso durante o dia, portanto Pois. também estou à Tens... vontade. Aliás, oh, Catarina, desculpa, eu lembro-me na altura do Michael Phelps falar muito do pequeno almoço que ele tomava, o McDonald's, os hambúrgueres, as batatas fritas, que ele desgastava logo a seguir na piscina. Tu não fazes isso, obviamente, porque são corpos diferentes e maneiras de estar diferentes, mas tu podes comer uma comida um bocadinho pior do que aquela comida normal, certo? Não tens Sim, que abdicar de tudo. não, eu o que tento fazer mais é comer mais bem, Menos vezes. tentar evitar, não, Mais vezes, sim. mais quantidade, mas Ok. boa comida, por isso até já penso muito a nível processo da parte inflamatória, a acumulação de gorduras também dificulta a absorção de outros nutrientes que são precisos, portanto eu tento evitar ao máximo as gorduras durante 2 semanas que estou a treinar, depois ao fim de semana estou à vontade. Eu tenho mesmo, neste momento estou com um plano em que durante a semana controlo e depois ao fim de semana estou à vontade. O que eu tento fazer na gestão desse plano, com o qual me tenho dado mesmo bem, é evitar ao máximo o consumo de gorduras,
porque posso abusar bastante no consumo de hidratos e de proteínas, evitando os açúcares, E claro. tu notas logo, se tiveres uns gramas a mais ou menos, tu notas isso? Sim, sou um bocadinho obcecada. Eu tenho uma aplicação no telemóvel que controla o que como ao longo do dia para também. De certa forma sou um bocadinho obcecada, mas por outro lado ajuda-me a manter um certo controle e a tentar perceber, ok, hoje ainda tenho mais margem, posso comer mais qualquer coisa aqui. Normalmente não deixo de comer por causa da aplicação, nem nada que se pareça. Ajuda-me só a ter um controle e para mim funciona bem porque eu sou uma pessoa muito regrada, gosto de ter, funciono bem com regra. Mas imagina que vês nessa aplicação que estás um bocadinho mais. Tu notas na água que estás mais lenta? Não, assim, diferenças. Sim. Eu tenho Porque é normalmente tudo ao décimo, não é? Tudo ao décimo e centésimo. Sim, Tudo conta, não é? eu normalmente vario tenho 1 quilo de variação de peso, normalmente entre 1 quilo e 1,5 kg ao longo de toda a época. O que eu tento é que quando chego aos momentos das competições principais, aí sim ter o máximo cuidado para estar no meu limite mínimo, para tentar, mas enquanto treino não consigo notar isso na água. Esse quilo não consigo Sim. notá-lo na água. Pode ser refletido em tempos numa competição, mas num treino não está. E depois nem todos os atletas se sentem bem da mesma forma. Uns atletas precisam ter uma maior quantidade de massa gorda para se sentirem bem. No caso da natação é um bocadinho diferente, por exemplo, do atletismo, porque o facto de ser na água, a flutuabilidade também tem um peso importante Sim. e por isso temos de ter sempre a equilibrar a balança. Oh, Mas eu Catarina, chego ao fim de semana e nessa e, área e vai sou tudo, completamente sim. free. Catarina, uma curiosidade que eu tenho com os vários nadadores que vejo e as provas que vejo. Por exemplo, tu consideras-te especialista em mariposa, certo? Certo. Como é que se processa isso? Tu estás a nadar várias especialidades, digo eu, no início de carreira. Como é que tu dizes assim, eu agora vou-me especializar nesta área? Porquê que tu vais para mariposa e não vais para bruços? Porquê que não vais para costas e vais para livres? Ou vais para estilos? Porquê? É assim, eu sou muito apologista que os escalões mais novos devem nadar tudo. E eu Sim, sempre fui assim. E ainda agora eu sou aquele tipo de atleta que gosto de competir quando vou competir aqui em Portugal em torneios mais pequenos ou em torneios de preparação e nadar 10 provas do calendário, às vezes em 2 dias, que é para poder ter para não dar o foco não ser sempre o mesmo. Ou melhor, o meu foco é claramente os 200 mariposa, então é bom nadar outras coisas, mas eu acho que isso é um processo que normalmente é gradual, porque nós nadamos tudo quando somos mais novos. E vai haver umas provas em que vamos fazer melhores tempos do que outros a treinarmos para tudo, porque normalmente os treinos na formação, nos infantis e mesmo em juvenis, são iguais para todos e têm os mesmos estilos para todos. Eu lembro-me que desde sempre gostei de mariposa. Quando eu era cadete, portanto tinha 10 anos, 9 anos, diziam, vamos fazer agora um sprint de 25 metros. Vão ao estilo que quiserem, eu ia à mariposa. sempre. E acho que isso acontece, por isso os miúdos acabam por nadar melhor um estilo do que outro e começa-se logo a notar quando somos pequenos. Agora, acho que Não é por nenhuma referência que viste na televisão, por exemplo. não. Gostares do estilo ou não. Eu, no meu caso, não foi de todo. Acredito que possa acontecer, que agora já, na minha altura, não tínhamos esta proximidade, nem esta acessibilidade às Todos os meios, provas sim. de natação e por isso acredito que agora, se calhar, um miúdo que gosto muito de um atleta, aquele nada mariposa, também gostava de nadar mariposa como ele, e até se calhar vai nadar mais mariposa no treino nessas tais séries que são à escolha, e pode-se desenvolver na mariposa, mas eu acho que acaba por ser muito natural. Tu Nós lembras-te do nadamos a momento em que disseste competir. assim, eu agora vou ser especialista de mariposa? Não me lembro, mas lembro-me que em infantil, por exemplo, até juvenis podíamos nadar 5 provas no Campeonato Nacional. E eu lembro-me que eu em infantil B, o nosso primeiro ano de infantil, não consegui tempos para os nacionais, porque nós tínhamos que ter 2 tempos de acesso e eu só tive um, que era os 200 mariposa. Já na altura foi aos 200 mariposa que eu o fiz, não treinava mais mariposa do que outra coisa. Mas lembro-me que no ano seguinte fui nadar 200 mariposa, 400 livres, 100 costas, 200 estilos, não sei qual foi a outra prova, talvez 100 mariposa, por isso
nadei um bocadinho de tudo. Neste momento até o modelo mudou para os infantis, que são obrigados a nadar uma prova de fundo, por isso 400 ou 800 ou 1500, no caso dos rapazes, uma prova de estilos, 200 ou 400 estilos, depois uma prova de 100 e uma de 200 em estilos diferentes, que é para obrigar nos escalões de formação a ter essa diversidade. Depois no ano seguinte, foi quando fui aquele campeonato nacional que eu falei, que aos 200 costas cheguei com a cabeça, lá está, eu fui campeã nacional aos 200 costas. Pois. Mas também fui aos 200 mariposa e eu gostava muito mais de nadar a prova dos 200 mariposa. Não sei, acho que os 200 mariposa sempre foi a prova, foi onde eu comecei a ter melhores resultados e sempre foi a prova, pronto, que eu mais gostava de nadar. Mas sempre tentei nadar um bocadinho de tudo, mas acho que cada um acaba por descobrir qual é o seu caminho e ao longo de toda a carreira acaba por nadar um bocadinho de tudo. Sim. Catarina, qual é a tua grande virtude? Não vale dizer simpática. Se tivesses de escolher uma, qual é a tua grande virtude? Resiliente. Acho que é uma característica que me define. Acho que digo a resiliência na medida em que eu gosto de... Eu acho que enquanto acho que é possível melhorar alguma coisa, eu não desisto de melhorar. E então acho que isso na natação então é uma vantagem enorme, porque eu quando acabo uma prova, mesmo quando faço os meus melhores resultados, fico sempre a pensar o que é que eu podia ter feito melhor. Esta prova não foi perfeita e ainda bem que não foi, porque posso melhorar isto, isto e isto, por isso vamos continuar. E acho que é isso, já me perguntam-me várias vezes em entrevistas assim se eu alguma vez pensei em desistir da natação. Já tive momentos mesmo maus e em que andava completamente de rastros, mas não me passava propriamente pela cabeça ao desistir da natação, porque eu achava que ainda podia fazer mais, e enquanto eu achasse que podia fazer mais, que não tinha chegado ao meu limite, eu quero fazer mais. Por isso acho que digo resiliente nesse sentido, de andar sempre atrás, à procura de um limite, de um novo limite. E o defeito? Teimosia, sem dúvida. Acho que a teimosia, acho que é o Mas meu maior a teimosia defeito. pode ser positiva. Tu és teimosa porque queres sempre mais também. Também, mas depois quando inculco com alguma coisa, é difícil dar uma volta. E muitas vezes são coisas negativas e que dificultam o processo. Sim. Catarina, agora passando mais para uma fase competitiva, quais foram para ti até agora na tua carreira os grandes momentos que tiveste? Eu já vamos a cada um deles, mas eu gostava que fizesse uma análise dos grandes momentos da tua carreira. Ao longo da carreira são muitos. Por exemplo, esse campeonato nacional, cada um com razões especiais e cada um com relevâncias diferentes, especialmente para quem está de fora. Mas esse campeonato nacional para mim foi muito marcante. O primeiro campeonato nacional de juvenis, em que consegui 2 títulos, uma medalha de terceiro lugar, e a nossa estafeta ficou em segundo lugar na estafeta de 4% estilos. Também era muito. Eu sempre fui uma atleta que adora nadar estafetas, as provas de equipa sempre foram uma motivação muito forte. E apurei-me também aí para a minha primeira seleção nacional. Por isso foi um momento, sem dúvida, marcante. Em 2009, depois de ter terminado o período de apuramento ao Campeonato da Europa de Júniores, eu tinha ficado a 3 décimas. Na semana seguinte, tirei 1,5 segundo ao meu tempo e fiz um tempo abaixo do mínimo para o Campeonato da Europa. Foi muito marcante porque me mostrou a mim que havia ali alguma coisa que me estava a limitar e que eu conseguia. E acho que foi um momento muito determinante para continuar a querer, porque era o meu segundo ano de júnior, tinha falhado o Campeonato da Europa, ia passar para sénior, os objetivos iam estar mais longe do que estavam até agora, e por isso foi determinante ter conseguido alcançar para mim, para me mostrar a mim mesma. Depois diria que em 2015, quando atingi o mínimo exigido pela Federação para os Jogos Olímpicos Em do Málaga, Rio, não é? em Málaga, foi um momento muito marcante. Consegui mínimo para o Estavas à Campeonato do espera? Mundo. Eu ia focada em tentar o mínimo para o Campeonato do Mundo de Kazan desse ano. Não estava à espera de conseguir o mínimo para os Jogos Olímpicos, confesso.
mas sabia que estava bem, sabia que estava em boa forma, tinha regressado a um estágio em altitude também nessa altura. E o que é que sentiste nesse momento, quando tocaste na parede? Aí com a mão. Eh, eu fiz, por isso eu nadei em Espanha, nas eliminatórias, eu consegui logo fazer o mínimo para o campeonato do mundo, que era o objetivo com Sim. que eu ia. E o facto de ter feito de manhã esse mínimo tirou-me qualquer pressão que eu tivesse. E fui para a tarde nadar ao lado da minha, da meu ídolo, da Mireia Belmonte, completamente sem pressão, sem nenhum tempo para fazer. Sabia que estava na minha melhor forma de sempre, porque tinha tirado quase 2 segundos ao meu melhor tempo. Tinha tirado 1,5 segundos ao meu melhor tempo. E, portanto, fui completamente desfrutar da prova. Fui aproveitar ao máximo a prova da parte da tarde. E foi quando nadei na casa dos 2,10, consegui o mínimo para os Jogos Olímpicos exigido pela Federação. E enfim, aproximei-me do recorde nacional, que era algo que estava muito longe na minha cabeça. Sim, e foi um momento fantástico, assim, sem palavras. Lembro-me que a hora da almoço, até a seguir ao almoço, aqueles pacotinhos de Nutella que tem nos hotéis. Eu estava tão feliz que já tinha feito o mínimo da parte da manhã que até a hora do almoço fui comer à colher um daqueles pacotinhos fritantes da prova, como se nada. Fiquei mesmo. O facto de ter feito o tempo com o objetivo, ter conseguido alcançar o objetivo com o qual Tirou eu o ia peso para aquela todo, não prova foi? logo de manhã, libertou-me completamente de toda a pressão. E os europeus de Glasgow? Acho que antes disso ainda tenho ali mais um momento ou outro. Penso que o meu primeiro recorde nacional da Madeira, em 2018, em março, foi incrível, indescritível. Foi para mim, aí sim, eu vinha, por isso, eu em 2016 fui operada ao ombro, fiz um processo de recuperação. Em 2017 ainda consegui ser apurada para ir às universidades. Posso dizer que também foi um momento marcante, porque era uma época que eu tinha como perdida, porque era de recuperação, e o facto de em março ter conseguido o apuramento para estar nas universidades em agosto foi muito motivador. Depois, em 2017, foi quando comecei a trabalhar com o Fábio, que acho que me conseguiu, de certa forma, pôr no mindset certo, que era aquilo que eu estava a precisar. E em março eu sabia que estava bem, mas não tinha nenhum objetivo a não ser tentar o mínimo para o Campeonato da Europa de Glasgow, que era 2,12, se não me engano. E de manhã voltei a nadar, não fiz o mínimo, mas nadei muito em cima do mínimo e estava completamente segura que era o mínimo, estava acessível. Naturalmente ias lá chegar. Sim, por isso nunca pensei no recorde. E da parte da tarde, quando toquei na parede, eu só perguntava à colega que estava ao meu lado: aquilo está ali mesmo? Que tempo é que está ali? E depois era a selecionadora nacional a dizer-me que foi recorde. E eu não acredito. Foi assim um momento mesmo marcante. Foi um campeonato muito especial porque bati o recorde nacional dos 200 mariposa, baixei da barreira do minuto aos 100 mariposa e baixei da barreira dos 28 segundos aos 50 mariposa. Sim, barreiras mágicas para quem não entende em cada... Sim, por isso são tempos que são barreiras que nem sempre são fáceis de passar. E por isso foi um momento muito especial. Depois daí, os Jogos do Mediterrâneo, em Tarragona. Em Tarragona, exato, sim. Sim, em que eu fui medalha de prata. Acho que foi a competição em que eu me senti em melhor forma para o momento que era. Aquilo era um momento em que ainda estava em carga de treino, mas estava com um ritmo competitivo altíssimo e sentia-me, os 200 mariposa eu não pensava que ele saía-me naturalmente. Estavas a voar. Nós tivemos esta feta. O primeiro dia tive os 100 mariposa, que não me correram da melhor forma, mas que eu não fiquei nada preocupada. Que é lá está, é uma coisa que às vezes nós termos uma prova que não é a nossa antes, às vezes tem coisas boas, outras vezes tem coisas más. Naquele momento não teve qualquer influência negativa sobre mim, o que me mostrou logo que eu estava segura do que estava a fazer. Depois, no dia seguinte, tivemos esta feita de 4 por 200 livres, em que batemos recorde nacional, e que eu nadei num tempo 3 segundos abaixo do meu melhor, assim, uma coisa que também não estava à espera. E no dia seguinte a medalha de prata foi com um novo recorde nacional. Tinha 2 semanas antes baixado de 2,10 para 2,8, recorde nacional. Isto foi 2,806, não é? Sim, em Tarragona foi.
E 2 semanas antes, em Cânia, tinha feito 2,870 e qualquer coisa, ou 60 e qualquer coisa, não sei bem. Mas tinha baixado um recorde nacional que tinha 10 anos. Teve na posse da Sara 10 anos com 2,10. Eu faço 2,10 em março e baixo para 2,8 em junho. Catarina, deixa-me só aqui dizer uma coisa para as pessoas depois que nos vão ver: 2 segundos em natação é uma coisa do outro Exato. mundo, é um bocadinho como o atletismo. 2 segundos é brutal, são coisas, margens incríveis. Exato, e isso, pronto, tudo me deu muita confiança para chegar a Glasgow completamente a só querer desfrutar do campeonato. Eu cheguei a Glasgow, sentia-me uma bala, sentia-me rápida, que era uma coisa que em mim não é fácil, e sentia-me segura também. Portanto, eu nadei a eliminatória dos 200 mariposas. Eu fui para um campeonato da Europa em que pude nadar a eliminatória a controlar, que era uma coisa impensável há uns tempos atrás, mesmo para nós portugueses. Nós chegávamos aos campeonatos da Europa e tínhamos que dar o nosso melhor na eliminatória, porque senão já não passávamos às fases seguintes. Eu nadei a eliminatória de forma controlada e senti-me fácil a nadar. Depois vou para a meia final, consigo passar à final e na final faço uma prova completamente oposto de tudo aquilo que eu costumo fazer. Eu entrei forte, entrei com tudo, aos 150 vir em segundo e foi um momento indescritível. Não sei, eu desfrutei mesmo daquela prova e eu agora cada vez mais tento mostrar a mim mesma que os meus melhores resultados foram quando eu mais desfrutei das provas. Depois, quando vais mais descontraída, não? Sim, e quando vou mais acreditar mais em mim, a saber que o trabalho está feito. Eu sou muito esse tipo de atleta, eu preciso ir para a competição a saber, ok, eu fiz isto e isto, agora não tenho razão nenhuma para correr mal, a não ser tenho que deixar-me ir e desfrutar. Se alguma coisa correr mal, depois temos que perceber o que é que foi. As coisas foram feitas exatamente como estava previsto. Depois daí, dezembro de 2018, Campeonato do Mundo de Hangzhou, na China. Fui sexta, China curta, fui sexta classificada aos 200 mariposa. Nós estivemos a fazer um estágio em Macau, antes da competição, e a comida era muito à base de óleos, tudo óleos. Tive uma crise de vesícula. Já vinha de Macau a sentir-me assim umas dores na lombar, assim umas coisas um bocado estranhas que eu não conseguia perceber de onde é que era, do que é que poderia ser. Quando cheguei à China, 2 dias depois começava o campeonato. No dia antes de começar o campeonato, fomos nadar a uma piscina. A piscina fechou, a da competição, e fomos nadar a uma piscina que ficava a cerca de 1 hora do hotel onde nós estávamos. E eu já na viagem para lá comecei a ficar assim muito mal disposta. Durante o treino estava mesmo muito mal disposta. A viagem para cá, surreal, só pensava em vomitar. Cheguei ao hotel, comecei a vomitar e durante 40 horas, para aí, 1 dia e meio, eu só vomitava. Cheguei a ir ao hospital na China e depois fiquei ligeiramente melhor no dia antes da minha prova, à noite, depois de ter ido ao hospital. Eu estava à espera, o nosso médico não estava lá connosco, mas estava-me a dar indicações. Inglês zero, médicos, era assim uma coisa um bocado complicada. O meu médico queria que eles me dessem soro no hospital, nada de soro. Eu fui ao hospital, fizeram uma análise na recepção, por isso aquilo era assim um balcão no meio davam entrada do doente, do outro lado media-se a febre e a tensão, e do outro lado esticavas o braço e tiravam de sangue, e já tinha o braço do senhor seguinte a entrar assim por cima. Fiz ecografia abdominal, porque a grande preocupação da médica era se eu podia estar grávida, porque se eu pudesse estar grávida era uma situação muito complicada na China, porque eles têm controle de números de nascimentos, e então ela não falava assim muito inglês, mas o que ela ia dizendo é que tens a certeza que não estás grávida? Ok. E mandaram para casa, para o hotel, com uma medicação. Acho que a minha idêntica à que o meu médico tinha mandado, mas como nós não percebemos muito bem o que dizia as caixas, mantivemos a medicação e à noite lá fui ficando melhor. Falei com o Fábio, que também não estava lá nessa competição, e com o selecionador nacional, e disse, bem, não tirei já da prova, amanhã consoante eu acordar, decidimos. Acordei mais ou menos e comi, sei lá,
Eu não conseguia comer quase nada. A única coisa que me sabia bem era pão torrado com mel. Era assim a única coisa que eu conseguia comer e ficar bem. Eu comi para aí 6 ou 7 torradas de pão com mel. Diziam-me, não, tens que comer, porque se vais tentar nadar tens que ter energia. Ainda levei mais umas fatinhas de pão para tentar ir comendo assim na piscina. Fiz o aquecimento e disse, pá, eu sinto-me bem, eu acho que se for nadar não vou passar vergonha, porque ali a minha questão era, eu não estava em condições de fazer na minha cabeça e quem Nada estava a que se acompanhar a parecesse. situação era, ok, não vais fazer o teu melhor tempo, a questão é, consegues ir nadar sem ser um sofrimento enorme e sem sair completamente do teu nível ou não consegues? Acabei o aquecimento e disse, eu estou-me a sentir bem, estou-me a sentir leve, vamos. Pronto, fui. Quando cheguei à parede e vi que tinha batido o recorde nacional, fiquei, como é que isto é possível? É impossível, eu não como há 2 dias, comi agora pão para me dar energia, não tomei nada da suplementação que nós costumamos tomar antes da prova, e depois vi que tinha feito 2,6, fiquei super feliz. Entretanto, ouvi um grito da bancada de uma das minhas colegas, que eu nadei na última série, e olho para o placar e vi que tinha passado a final em 8º. E então aí foi mesmo, o que é como isto é possível? Eu lembro-me que até, não sei, a Katin Kossu, uma das melhores Já, húngara. nadadoras húngara, disse-me, ela deve ter visto que eu fiquei tão, meu Deus, o que é que aconteceu? Que ela veio-me dar os parabéns, por isso estávamos a falar que ela foi campeã do mundo nessa prova, veio-me dar os parabéns por eu ter passado à final, porque eu acho que eu devo ter ficado mesmo com um ar de quem não sabia o que é que estava a acontecer. E depois à tarde ainda consegui melhorar novamente o tempo, melhorei a classificação, fiquei em 6º. E depois, Catarina, para quem não percebe, só enquadrando aqui, uma final de um europeu é fantástico para um atleta português. Uma final de um mundial já é ainda melhor. Ser sexta de uma final é fantástico. Batendo recordes uns atrás dos outros é brutal. Portanto, só falta agora a final olímpica, mas um passo de cada vez. Obviamente que é um patamar diferente, mas para as pessoas perceberem, uma final do Mundial, um 6º lugar numa final, é um resultado brilhante, mas brilhante mesmo. Eu penso que tanto em Glasgow como em Hangzhou eu fiz a melhor classificação feminina da história portuguesa da natação. Tanto num Pronto, sítio acho que como está no tudo outro. dito, não é? E nesse campeonato, o que me marcou ainda mais foi chegar a Portugal e tinha a minha equipa toda, a minha família, os meus amigos que nem têm nada a ver com a natação, todos no aeroporto à minha espera. Foi assim uma coisa que eu não estava com nada à espera. Foi um momento completamente marcante e que esse, sem dúvida, vai mesmo ficar para a história para mim, porque nunca imaginei sequer poder ter uma recepção daquelas. Eu só imaginava aquilo para jogadores de futebol, e eu tinha o aeroporto de Sá Carneiro estava cheio com pessoas que me foram receber, e foi assim uma coisa. Na altura, o presidente do Clube Fluvial Vila Condense era o Miguel Laranjeira, que já não é atualmente, com o Fábio, organizaram tudo isso, arranjaram um autocarro, levaram a equipa, foi assim fantástico. E depois desse, o último momento que eu posso marcar, Coimbra. acho que esse, se eu tivesse que escolher seria depois de um ano de 2018 completamente incrível, Coimbra em Coimbra, no Campeonato Nacional, a obtenção do mínimo olímpico, numa piscina em que tenho os meus pais, o meu namorado, o meu irmão, tenho o resto da família a ver-me pela televisão. E tinhas, todos ali tinhas comigo. o mundo, entre aspas, o mundo dentro daquele pavilhão a puxar por ti de uma forma única. Foi indescritível. Em 2016 já tinha havido o Alexis e o Diogo Carvalho tentaram o mínimo na piscina de Coimbra, e foi assim um momento que eu lembro-me que pensei, adorava um dia poder nadar e ter assim uma piscina inteira a puxar por mim, e foi exatamente isso que aconteceu. A Diana nada aos 1500, faz mínimo para os jogos. A Diana é Diana das Durães, minhas sim. melhores amigas e vivemos muito todo este processo juntas, lutas de uma e as lutas da outra. Vê-la fazer o mínimo também me encheu de força. Tanto foi que eu até me esqueci da touca e dos óculos para a câmara de chamada, tive que ir a correr buscá-las e voltar. E quando eu toco na parede, ainda antes de olhar para o placar, eu ouço, foi mínimo, e assim uma coisa à piscina de pé. Mesmo durante a prova eu ouvia a piscina. Nós nas provas, Ensurdecedor. sim, a única prova em que costuma haver um barulho muito forte nas piscinas é no Campeonato Nacional de Clubes. E ali naquele momento sentiste que
tinha a piscina inteira por mim, fosse quem fosse, o clube que fosse, foi Único. único, inexplicável mesmo. Catarina, pegando aqui uma análise mais técnica da coisa, eu vi numa entrevista tua que tu dizes que podes melhorar as viragens. E pegando nisso, há uma coisa que as pessoas que não estão muito por dentro da natação e da modalidade em si, perguntam o que é que falta um atleta português hoje em dia para chegar a uma final olímpica? Eu pergunto isto porquê? Porque muitas vezes os atletas, eu estou mais ou menos por dentro e percebo, mas as pessoas perguntam, dizem assim, os atletas portugueses vão aos Jogos Olímpicos e dizem, melhorei o meu recorde, está a ganho o meu dia, ou está feito o meu objetivo. Porquê que não chegam mais longe? Eu faço-te aqui 3 questões. Falta de apoio, falta de condições de trabalho, ou as condições físicas e humanas são piores que os adversários? Ou seja, os atletas, os húngaros estão mais preparados que os portugueses, os americanos ou australianos, que são aquelas grandes nações da natação, estão mais preparados. O que é que faz a diferença para os portugueses nunca terem chegado a uma final olímpica nos tempos modernos? Eu acho que é um conjunto de coisas, não há nada que se possa dizer foi isto. A questão da estatura e das condições fisiológicas, acho que já foi ultrapassada. Acho que essa questão é algo que já não é limitador. Claro que se formos nadar, nós não temos um grande conjunto de velocistas. As nossas condições fisiológicas não fazem com que sejamos bons nessa área, mas também não temos nenhum grupo de treino específico. Quer dizer, neste momento começou agora a haver no Jamor um grupo de treino específico para velocistas, mas também nunca trabalhamos nesse sentido. Portanto, não sabemos se são as condições fisiológicas ou se é o facto de nunca termos trabalhado nesse sentido. Um bocado falaste na Hungria. É impossível compararmos à Hungria. A Hungria põe a natação e o polo aquático como Portugal põe o futebol. Os nadadores húngaros, toda a gente conhece os nadadores húngaros, toda a gente... Eu cheguei a ver um documentário do Laszlo Šek, para quem não conhece, é um dos melhores de sempre, e perceber o dia-a-dia dele. Catarina, mas eu gostava que explicasses as diferenças que existem, por exemplo, uma Hungria, que é um país aqui perto de nós, não estamos a falar dos Estados Unidos nem da Austrália. Só para as pessoas entenderem o que é que um atleta português passa ou tem que passar e as condições que tem diferentes de uma Hungria. Assim, na Hungria nós vemos piscinas espalhar como quem vê, por exemplo, campos de futebol, em qualquer canto tem uma piscina. E depois as piscinas que são para alto rendimento, são para alto rendimento. Nós, por exemplo, temos em Portugal um Jamor, mas que é capaz em algum momento de dar prioridade a uma aula de hidroginástica, ou uma aula de idosos, do que dar prioridade a um atleta de alto rendimento. Existem centros para alto rendimento, que eu acho que em Portugal é o que neste momento ainda não há sítios em que tu possas ir e só estão ali atletas de alto rendimento, estão pessoas com aquele foco. Depois, a nível organizacional também, a própria disponibilidade financeira das federações também são diferentes. Os atletas estão constantemente em estágios, estão constantemente em competições, estão constantemente à procura de mais. E nós muitas vezes aqui não temos essa hipótese de querer mais e mais. Eu acho que as coisas têm vindo a evoluir. Eu neste momento ando muito atrás de competições, porque não está a ser fácil competir, mas acho que devia haver alguém que faz isso por nós, não devemos ser nós atletas que andamos atrás disso. E nas outras federações já ainda, por acaso, ontem abri o calendário da Hungria, a página da Federação da Hungria, em que diz lá calendário, e no calendário tem não só as competições nacionais, mas como um grande leque de competições internacionais, em que os atletas húngaros depois podem ir lá e decidir, olha, esta é boa, esta é boa, esta é boa. Nós aqui não sabemos o que é que existe, temos que ser nós a andar à procura. Eu acho que é muito nessa base, é nessa parte. Catarina, depois, tu não tens nenhum agente nem empresário, certo? Só para as pessoas entenderem. Eu sei que não, mas nada. É para perceber. Ok. Nada que se pareça. E se formos, por exemplo, ao Brasil, não há quase nenhum atleta de médio nível que não tenha apoios, não tenha patrocínios, não tenha todo esse apoio, toda essa transmissão da sua imagem. Catarina, isso acho que era fundamental. Tu nem um patrocínio tens, então, é isso? Assim, eu tenho apoio da minha fisioterapeuta, da clínica de fisioterapia, que me acompanha e que é um grande apoio, porque se fosse a ver todo o dinheiro já lá tinha investido.
era um grande apoio. Cheguei a ser apoiada pela Prozis, mas acabou com esta Uhum. situação da pandemia, o contrato acabou e não foi renovado. Mas é muito difícil conseguirmos qualquer tipo de patrocínio, tudo é arrancado um bocado a ferros. Tenho o apoio de uma marca de fato bem portuguesa, mas tudo é arrancado muito. Mas porque é uma marca que é de nadadores, Claro. sabem o que é que nós. E por isso tudo tem que ser muito arrancada, não é fácil conseguirmos passar a nossa imagem, passar aquilo que. Acho que é muito isso Oh, que Catarina, falta, sabes que passarmos a nossa imagem. eu pergunto isto porque muita gente, infelizmente, como tem falta de cultura desportiva em Portugal, dizem muitas vezes que os nadadores portugueses acabam os Jogos Olímpicos sempre com desculpas. Ou seja, e que para mim não são desculpas, são a realidade, e eu gosto que sejam os nadadores a dizer isso, a explicarem esse processo, porque as pessoas muitas vezes acham que eles vão para ali, já vão para perder, vão só para um recorde, mas se não o conseguirem, dizem que não tiveram bem naquele dia, e eu quero, e ainda bem que estás aqui, para explicar tudo isso, que não são desculpas, é a realidade de cada país, e já muito fazem vocês, no sentido, claro que querem sempre mais e não estão satisfeitos com nada disto, mas vivem com as condições que vocês têm, não conseguem ter mais, certo? Sim, é assim, eu acho que em qualquer modalidade, um atleta que consiga superar-se, fazer melhor do que alguma vez fez, não pode ser crucificado por não ir a uma final. Pode tentar perceber o que é que pode fazer mais para da vez seguinte ir a uma final. Mas naquele momento cumpriu o objetivo. Seja em que modalidade for, um atleta que faça melhor do que alguma vez fez, cumpriu o objetivo. E por isso, no caso da natação e como no caso do atletismo, estamos a falar de centésimas de segundo muitas vezes, estamos a falar de às vezes uma pequena coisa interferirem com todo o resto da prova, e por isso nem sempre as coisas correm bem. Isso acontece aos americanos, acontece aos australianos, acontece aos chineses, só que eles se calhar iam para lá para lutar pelo primeiro e acabaram por ficar em segundo ou terceiro. Até parece bom, mas eles ficaram frustrados porque não conseguiram o primeiro. Lá está, eu acho que nós temos que, isto é um processo. Neste momento eu estou a trabalhar para tentar chegar a uma final olímpica, é esse o meu objetivo. Agora, eu não consigo controlar o que é que as outras vão fazer, e acho que E quando porque as chegamos aos outras Jogos também estão a Olímpicos trabalhar, não temos. é? As Exato, outras atletas também estão a trabalhar. exatamente, nós estamos, se Mas pegarmos ali no lote dos primeiros 20, se calhar esses 20 fizeram praticamente a mesma coisa, e se calhar dormiram melhor nas noites anteriores. O que ficou em primeiro ou segundo, se calhar dormiu melhor que o que ficou em sexto ou sétimo nas noites anteriores, se calhar comeu melhor, se calhar a se calhar não preparação tiveram foi uma crise de toda. vesícula, que no teu caso Ajudou, mas. ajudou, mas podia é um exemplo perfeito, não é? Podia prejudicar, mas o que o João estava a referir é que às vezes também é a ignorância da opinião pública. Entendes? A Acho ignorância que não também sabem. é mais uma vez uma palavra forte, mas é muitas vezes a ignorância da opinião pública, porque acha que todos os atletas que vão aos Jogos Olímpicos têm a obrigação, obrigação, sim, de uma medalha ou de uma final. Pá, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Exato, e eu acho que todos trabalhamos nesse sentido, nós todos trabalhamos sempre a tentar superar o limite e querer encontrar limites mais altos e procurarmos mais. Eu acho que o desporto português tem vindo a evoluir, o comitê tem vindo a fazer um bom trabalho, é preciso mais, basta olharmos para este momento que estamos a viver de pandemia, o desporto está a ser praticamente posto de lado, não tem. E por isso, lá está, a nossa cultura Catarina, desportiva tem muito que evoluir, deixa-me só aqui perguntar uma coisa para as pessoas perceberem. Tu tens uma bolsa olímpica, certo? certo? De quanto é que é essa bolsa olímpica? É possível saber? Sim, está escrito nos regulamentos. Aquilo tem três níveis. O nível A, que penso que é 1200, que deve haver 3, 4, 5 atletas neste momento. O nível B, que é o que eu estou, que é 1000 € mensais. E o nível C, que fica a cargo da federação dessa modalidade, Ok. uma bolsa inferior. Mas lá está, eu vivo em casa dos meus pais, tenho as despesas pagas, mas lá está, Sim, mas uma pessoa para se vivesses viver disso não é possível. E nós, se formos à Hungria, se formos à Espanha, é um apoio completamente diferente, não propriamente, se calhar, nem tanto do comitê, mas dos apoios que têm de fora. Eu não digo, Portugal até acho que a nível de apoio
do Comitê Olímpico e da Federação, no caso da natação, da Federação propriamente dita, não diria que estamos mal comparado à Sim. realidade geral. O problema é o apoio que vem de fora, que nos outros países Surgem vem naturalmente. apoio de todo o lado. É questão cultural. A Espanha mudou muito com os Jogos Olímpicos de Barcelona, a partir daí é outro país, o desporto foi ligado a isso. E a Mireia Belmonte Garcia não tinha que fazer, entre aspas, nada, porque lhe surgiam os apoios. Nada no sentido em que nadava bem, era uma grande nadadora, fez. Agora, os apoios surgiam porque ela é uma ídolo. Dentro da Espanha, ela faz capa do jornal La Marca, ela faz capa do AS, ela faz capa de qualquer coisa. E não foi só por ser campeã olímpica, foi porque é uma grande nadadora, ganhou muitas medalhas, ganha vários. Mas tal como ela, os outros, o restante grupo da federação tem esses apoios, por isso é que conseguem cada vez também chegar mais longe a motivação. Eu acho que aqui em Portugal, um grande problema ainda, no caso da natação, que é o que eu consigo falar, é aquela transição, naquela altura em que transita para a faculdade, em que era júnior, passas a ser sénior, os mínimos estão longe, os mínimos para estar no topo, mas tu ainda tens um período de evolução. E se nesse período de evolução não tiveres nada que te motive, a probabilidade é desistir. Se nós formos ver o número de atletas que têm mais de 22, 23 anos nadadores em Portugal, são muito poucos. Catarina, deixa-me só aqui uma perguntinha já agora com isso. Houve uma altura em que eu vi vários atletas portugueses a irem para os Estados Unidos e a fazerem lá, estarem lá nas universidades e a ficarem lá. Tu nunca pensaste nesse caminho? Nunca foi uma solução para ti? Achas que isso não ia melhorar a tua condição de atleta? O que é que pensas sobre isso? Não, porque eu sempre senti o facto de se calhar também de viver numa cidade mais pequena, que não é Lisboa nem Porto, em que fui tendo sempre o apoio daqui e foram-me sempre tentando criar as condições que eu precisava. A única coisa que eu acho que me pode faltar, até mais neste momento do que em anos anteriores, porque eu sempre consegui ter um grupo de rapazes que nadava mais forte que eu e portanto que era sempre uma boa picância de treino. Neste momento não tenho. A nossa equipa é nova, uma equipa jovem e por isso ainda não tenho ninguém que nade mais rápido que eu na grande base do treino para poder estar sempre ali em competição. Neste momento era a única coisa que me podia fazer pensar, não tenho isso em mente, mas a única coisa que me podia fazer pensar em sair daqui seria mesmo perceber se o facto de ter um grupo de treino forte poderia me ajudar a ter, mas neste momento a relação que eu tenho com o Fábio é fantástica, não trocava essa relação treinador-atleta por um grupo de treino propriamente. E ele é mesmo uma inspiração para ti? Sim, sem dúvida. A forma como ele levou todo o percurso dele e como ele encara as coisas mesmo agora é sem dúvida uma inspiração. Há bocado estávamos a falar também da Mireia, já disseste que ela é uma referência para ti, um ídolo na modalidade, mas porquê? Porquê é que ela é um ídolo? E tu também lhe pedes conselhos? Tens alguma abertura? Também muito pela essa capacidade de... Eu vejo na Mireia aquilo que eu acho que é o caminho para o sucesso. Eu acompanho a Mireia já há muitos anos, eu desde cedo comecei a fazer provas em Espanha. Então achas que um dia podes fazer um tempo perto de 2,485, é isso? Não, não é isso. A Mireia é um caso especial, ela tem que ter ela tem um mindset de outro mundo, porque a dedicação dela, a forma com que a Mireia não nada 200 mariposa, a Mireia nada 200 mariposa, 1500, 400 estilos, 200 estilos, 400 livros, 400 livros. Ela já está numa fase de final de carreira, está numa fase diferente, mas ver a forma como ela se dedicava aos treinos, a ver a forma com que ela se empenhava, eu fui tendo a oportunidade de estar presente em estágios ao mesmo tempo que ela ainda nem fazia ideia quem eu era e eu já estava sempre a olhar para ela a perceber como é que aquilo era possível e aquela determinação dela, eu querer sempre mais, foi a característica dela, a tal resiliência, a tal força de vontade que ela tem que me torna para mim uma grande referência e para mim é a forma como, porque olha-se para a Mireia e se calhar ninguém diria que ela podia fazer o que faz, podia ter tido recordes do mundo em piscina curta, podia ter sido campeã do mundo, campeã olímpica
olha-se para ela, ela tem 1 metro, não sei se chega a 1,70 m, talvez tenha não sei se tem 1,70 m sequer, Sim, não ninguém é dá nada por uma ela, não é aquele desarma. protótipo de 1,80 Exato, m nem nada. e trabalhou muito para alcançar tudo o que conseguiu. Lá está, todos trabalhamos, mas já há algumas pessoas que são fora de série e ela é um desses casos. E inspira-me imenso e faz-me acreditar que o trabalho compensa. E lá está, não penso em fazer 2,4, que é um tempo de recorde da Europa, mas acredito que tenho ainda muita margem para melhorar e que ainda tenho muita coisa que posso fazer melhor e por isso continuar a trabalhar. Catarina, se calhar o ponto mais negro da tua carreira foi a não ida aos Jogos Olímpicos de 2016. Como é que tu achas que, primeiro, que esse momento fez-te mais forte do ponto de vista psicológico? E o que é que tu sentiste quando a 3 semanas dos Jogos, creio que foi a 3 semanas, sentiste que eu não vou poder realizar um sonho de criança? Todo esse ano foi um ano muito complicado. No final de 2015, eu vim a ter problemas no ombro direito desde muito cedo. Eu sou hiperlaxa, portanto tenho muita flexibilidade e com alguma facilidade fazia subluxações. Às vezes só a saltar de bloco, outras vezes em pequenos movimentos, muitas vezes fazia subluxações. E no início dessa época, no final do ano 2015, ao fazer uns testes na Faculdade de Desporto, uns testes que fazemos normalmente no início da época, tive ali um momento de ruptura completa. Fiz ali uma subluxação gigante, todo o ombro inflamou. Tentámos tratar a situação, mas entretanto fiz uma ressonância porque as dores não passavam. Melhorava uma coisa, piorava outra. Fui fazer uma ressonância e a ressonância deu clara indicação cirúrgica para aquele momento. E ali foi conversado com a minha fisioterapeuta, com uma falda, e ela disse: agora és tu que sabes o que é que queres fazer. Ou é já operada, por isso eu já tinha o mínimo da federação para ir aos Jogos Olímpicos, não é? Ou então vamos tentar controlar a dor, podendo ou não piorar, mas se a cirurgia já é a hipótese que está em cima da mesa, também é indiferente se for preciso pôr mais uma âncora ou menos uma âncora. E és operada a seguir aos jogos. E eu nem hesitei, a minha opção foi mesmo: vamos tentar controlar a dor e vamos treinar até aos jogos. Mas mesmo assim eu sabia que não estava a conseguir treinar o que precisava, porque eu tinha o mínimo da federação para os jogos, mas estava 5, 6 décimas do mínimo A, que era aquilo que eu queria fazer para assegurar mesmo a minha presença nos jogos e sabia Jogos. que não estava a conseguir treinar para isso, então fomos fazendo várias adaptações, tentando treinar o máximo possível sobre a dor, tentando reduzir umas coisas, aumentando outras. Foi feita ali uma grande gestão. Eu estava a tomar tramadol antes do treino da manhã e antes do treino da tarde, durante 3 meses, 6 meses. O meu estômago ficou ali reduzido. Cheguei a fazer também infiltrações com corticoides no momento antes do Europeu de Londres, em maio, porque havia ali picos que tinha mesmo. Portanto, o que nós fizemos foi mesmo controlar a dor, mas foi sempre com. Aquilo acabava por não me custar tanto, porque eu sabia que tinha ali a recompensa, ia chegar aos Jogos Olímpicos e conseguia chegar. E em Londres, no Europeu, eu fui sempre acompanhando os rankings e até maio eu era a primeira atleta com mínimo B. E em maio, uma atleta turca, com quem eu agora me dou muito bem, passou-me. E eu lembro-me, na altura até comentei isso com os meus pais: agora já estou em segundo, mas também não há problema, porque em Londres entraram 10 atletas por cada prova Mínimo. com mínimo B, 8 a 10 atletas com mínimo B. Pronto, estando assim, na semana a seguir a Londres, ainda tentei aqui no Porto, no meeting do Porto, ver se saía alguma coisa, mas não consegui baixar o tempo. Pronto, fomos gerindo a situação. Quando chegamos ali ao início de julho, final de junho, ligou-me o presidente para o meu treinador a dizer: olha, que isto afinal está mais complicado do que o que nós estávamos a contar. Há a hipótese da Catarina ficar fora. Eu, não. E naquele momento eu, não pode, não há. Comecei a ir ver os rankings também, ver. Falei com essa amiga minha turca, ela mandou-me mensagem, ela disse-me que já tinha sido chamada. Não te preocupes, tu és a próxima. Entretanto chamaram também a Tamila,
para Temilou. os 800 Olímpicos, sim. Pronto, estava eu e o Miguel, mas eu era a segunda, o Miguel era, se não me engano, o sexto ou sétimo aos 200 mariposa com o mínimo B. Pronto, andávamos ali todos e chegou ali um dia que ligaram a dizer, olha, show, não entraste mesmo, este ano entraram 21 atletas com mínimo B, em Londres tinham entrado 200, ficaste fora. Eu nem sei bem, acho que me caiu tudo assim, porque aquele período, desde o momento em que o Presidente nos disse que havia essa possibilidade, eu tentei sempre nunca acreditar, achar que não, qualquer coisa está errada, por isso naquele momento em que foi mesmo definitivo, foi mesmo quando me caiu tudo. Pronto, depois tínhamos o campeonato nacional, o meu treinador perguntou-me se eu queria ir ou não, eu optei por ir. Foi também um momento difícil essa competição, porque estava ali, depois as pessoas vinham todas ter comigo, quase que me Quase por pena, não desconfortar. é? Exato, e comigo e com o Miguel também aconteceu a mesma situação. Mas pronto, foi assim um momento um bocado complicado. Ainda por cima, durante esse campeonato, estava cá uma equipa israelita, com a qual tinha uma rapariga que também me dava muito bem. Há um dos dias em que ela vem de manhã a correr ter comigo, Catarina, tu ainda podes entrar, porque ainda hoje entrou uma rapariga, uma israelita, mas foi por causa das estafetas, tinha a ver com o processo das estafetas, Ok. era um processo à parte. Mas veio outra vez surgir aquela hipótese. Fez. Pronto, foi assim até à última. Mas agora que olho para trás, depois a seguir a esses nacionais, eu disse: Ok, quero marcar já a cirurgia, vamos fazer, quero recuperar o mais rápido possível, quero dedicar-me ao máximo à recuperação. Ali eu fui operada em setembro, foi quando surgiu a vaga, e a recuperação foi um processo que correu muito bem. Tive um apoio fortíssimo da minha fisioterapeuta. Eu passava lá quase tanto, lá ou em casa a trabalhar para a recuperação quase tantas horas como se estivesse a treinar. Então foi ali um foco muito grande e ali vê-se as melhorias, já o aumento das amplitudes e assim foi muito motivador. Depois em fevereiro fiz a minha primeira competição, foi tudo motivador. Nesse ano o mais difícil para mim foi não ter competido no Campeonato Nacional de Clubes em dezembro, que sentia que a equipa precisava e que eu não conseguia. E eu tinha feito uma experiência de 100 metros mariposa num treino, por isso eu comecei a nadar no final de novembro. Eu mal pude, fui para a água. Eu até fiz também hidroterapia, além da fisioterapia. Por isso, às 3 semanas, quando pude tirar o sling e começar a ter movimento, comecei a ir para a água primeiro na hidroterapia, depois para a piscina, com muitas limitações, sempre com o braço imobilizado. Foi todo um processo, mas para nunca perder aquele contacto com a água. E em dezembro fiz uma experiência de 100 metros mariposa, e pronto, o tempo chegava para ter ajudado a equipa nos Nacionais de Clube, mas eu não conseguia saltar de bloco. E então daquilo fazia-me ali um bocadinho de confusão na cabeça. Isso é incrível. Foi assim um momento. Mas depois, lá está, tudo foi motivador, porque em fevereiro faço a minha primeira prova, só 50 e 100 mariposa, e até faço registros engraçados, porque depois eu ia sem qualquer expectativa, sem saber mesmo o que é que podia sair, o que é que não podia. Sim, não tinhas referências nenhumas. Em março, nada, a primeira vez os 200 metros, também. Depois do campeonato regional, nada no campeonato nacional e melhor 4 ou 5 segundos na prova de 200, que era uma coisa que para mim não era natural, não é? Sim, sim. De uma prova para a outra, pronto, foi motivador, foi um processo motivador. E depois em março, com os 200 mariposa do campeonato nacional, consegui o apuramento para as universidades. Havia o campeonato do mundo, que era a prova principal, e as universidades que eram assim. Pronto, e eu fiquei mesmo muito, muito Estou motivada. pronta. E foi Mas bom. achas que estás mais forte hoje em dia com esse problema que aconteceu, esse momento baixo numa carreira, faz-te mais forte hoje em dia? Sim, sem dúvida, acho que sim. Às vezes, quando eu acho que estou pior ou estou mais motivado, assim, tento pensar um bocado no que passei nessa altura e ganho logo, olho já para o que fiz, porque eu neste momento sinto-me, eu naquela altura não me sentia realizada com o que tinha feito para trás e por isso queria muito fazer algo mais. Eu neste momento já me sinto muito realizada com tudo o que fiz até agora. Se eu hoje tivesse deixado de nadar por alguma razão, eu ia sair muito orgulhosa com todo o meu percurso.
e acho que pronto, isso mudou muito e acho que se eu acabei aqueles jogos, quis tirar parada e depois era, eu vou treinar muito para chegar a Tóquio, mas nem estava a pensar em desfrutar o caminho e eu desfrutei especialmente destes últimos 3 anos, de uma forma incrível. E eu Catarina, pensava, eu quero chegar a Tóquio para acabar. e como é que Era tu, isso que eu pensava. e como é que tu recebes então a notícia que os jogos não iam acontecer em 2020, né? O efeito pandemia? O que é que sentiste? Sentiste que o teu planeamento ou esses 3 anos tinham ido por água abaixo ou não? Como é que foi também a tua reação nos treinos naquela pós-notícia? Assim, eu quando começaram a surgir as primeiras notícias de cancelamento, da possibilidade do cancelamento dos jogos, fiquei um bocado, não acredito, depois disto tudo agora não vão haver jogos. No dia em que sai a notícia do adiamento, eu fico mais sossegada, entre aspas. Pensei, ok, eu ainda por cima estou a ter uma vantagem que muito poucos estão a ter, que é o poder continuar a estar na água. Vou aproveitá-la, vou aproveitar este ano para melhorar outras coisas. Confesso que eu não recebi essa notícia com muita. Viste um problema, uma oportunidade. Sim, porque assim, não era justo haver jogos naquele Claro. ano, Sim, nem claro que havia condições para tal. E por isso eu consegui olhar para aquilo de uma forma natural e aproveitar o que eu podia ter de positivo nisso. Claro que se calhar não estava a contar que tivesse tanto, que fosse como está a ser, não é? Que isto se alargasse tanto, que as competições. Acho que também um bocadinho a inconsciência da situação em si ajudou-me naquele momento. Acho que ao longo de todo o processo, eu acho que consegui, no início da quarentena, pôr-me quase como numa bolha, o facto de poder ter a piscina e tentar esquecer-me um bocadinho, tendo a consciência da realidade que existe, tentar fazer o meu dia a dia um bocadinho esquecendo tudo isso. Claro que a falta de competições neste momento já é muito tempo com poucas competições e já tem efeito. Eu sinto esse efeito. Neste momento eu só sinto que preciso de competir. Mas tudo o resto, acho que este ano conseguir buscar pequenas coisas que se calhar não tinha conseguido ir buscar se os jogos já tivessem sido. Nunca vamos saber e por isso também tento não pensar muito se tinha sido melhor ou se tinha sido pior. O que tento é aproveitar ao máximo o tempo que tive extra para melhorar qualquer coisa. Catarina, pegando em competições, tu agora estiveste em Nice, certo? Onde alcançaste até a medalha de ouro, ou o primeiro lugar na tua prova de eleição, nos 200 mariposa, creio que foi 2:12, foi algo assim. Sim. Tu, esta fase, hoje, no dia 16 de fevereiro, sentes que vais chegar aos Jogos Olímpicos no topo da tua forma? Tu podes dizer isso? E já agora, quais são os teus objetivos reais para Tóquio 2021? É para isso que me estou a preparar, é para conseguir chegar aos jogos na minha melhor forma. Tenho agora um momento de avaliação no Campeonato da Europa, em maio, que também gostava de chegar muito perto da minha melhor forma e que vai também, de certa forma, servir para avaliar se há alguma coisa que posso fazer melhor ou pior. Uma coisa é certa, eu sei que eu preciso de competir, continuar à procura de competições. Esta competição início foi diferente por toda a envolvência, foi a minha primeira competição que eu possa dizer a sério no último ano. Eu competi em Loulé em agosto num torneio em que foi Portugal, Brasil e Espanha. E depois tive 2 pequenas competições internas no final do ano, mas na minha cabeça não funcionaram como competições. Eu posso dizer que desde Guangzhou, desde Guangzhou, do Mundial de Guangzhou 2019, em julho, que nunca mais consegui nadar 200 mariposa com alguém ao lado. Infelizmente desta vez também com licença. Desta vez também não aconteceu propriamente. A atleta que ficou em segundo lugar ia numa pista da ponta, também não houve aquele taco-a-taco, mas já foi diferente, já era uma envolvência diferente, um ambiente diferente. Mas eu senti uma tensão, uma ansiedade que não costuma se sentir A pressão competitiva, a pressão saudável, não é? Exato. E sinto que preciso de sentir ter esta sensação mais vezes antes de ir para um campeonato da Europa, por exemplo. Catarina, Coisas. diz-me só uma coisa, em termos de, tu foste a Nice, certo? Porquê que foste a Nice? Como é que decorreu essa viagem? Isso é a federação que te diz para ir a Nice? Como é que se processa isso? Só para percebermos isso.
assim, nós temos algumas provas que são provas organizadas pela Seleção Nacional e depois os atletas que estão no projeto olímpico fazem o seu planeamento. O treinador envia no início da época ao selecionador nacional o que é que tem planeado, desde estágios a competições. Este ano há uma certa abertura, entre aspas, a coisas que apareçam mais próximas, não é? Não é o que está planeado exatamente desde o início da época, porque não sabíamos também como é que as coisas se iam desenrolar. Esta competição, eu também procuro muito, eu própria, é uma grande caminho, estou sempre no net a procurar torneios, o que é que há, o que é que não há. Falo com o Fábio, vemos se pode ser uma boa oportunidade, passamos à Federação, a Federação autoriza ou não, e é a Federação que agiliza, que faz todo o processo, que faz a marcação de viagens, a inscrição nas provas e tudo isso. Só para completar a frase, desculpa, sério, só para aqui o teu objetivo para Tóquio 2020 é 21? Bater recorde nacional Muito Ok, bem. não, é só na prova de para... 300 mariposa. Fica aqui registado. Vou recortar este bocadinho para. Catarina, Não, agora um assunto mais sério, porque pronto, também faz parte. Ouvi dizer que não gostas muito de ter cuidados com o cabelo e com a pele devido a estar muito tempo dentro d'água. Isto é verdade, não? É, é verdade. Assim, eu não sei, eu acho que tenho muita sorte com o meu cabelo e mesmo com a pele, apesar de ter algumas alergias aqui na zona dos óculos, mas eu cuido muito mal do cabelo e agora já ponho um cremezinho na cara praticamente todos os dias, mas foi uma luta muito grande. Mas acho que são as duas coisas assim que me chateiam mais na natação como desporto. Acho que é das coisas que mais me chateiam, é eu ter eu ponho a touca, tiro a touca, o cabelo está sempre. Eu já só sei andar com um totó na cabeça e todo dia assim. Olha, falando andar todo dia assim, é verdade que dormes sempre com um urso? É verdade. Que até devo estar Tem, aqui. tem, tem touca? Não. Não, não tem touca. Ok. Catarina, e diz-me só uma coisa, uma pergunta assim um bocadinho mais lúdica. Eu ouvi nas tuas entrevistas, ou li, que o domingo é o teu dia de folga, mais o teu dia de folga. Um bom programa de domingo é comer uma pizza e ver séries com os amigos e com o namorado? Sim, sem dúvida. Adoro. Tudo que envolva comida é um bom plano. Catarina, já sonhas com a aldeia olímpica ou não? Sim, muitas vezes já imaginei como é estar a viver o dia a dia na aldeia e até acho que é bom nós vivermos um bocadinho isso, tentarmos quase que visualizar. Às vezes é quase como um trabalho que faço, porque cria-se ali um grupo, um conjunto de tensões e de ansiedades, e aquela vontade de competir, Já e por isso conheces muitas vezes Tóquio? também tento visualizar. Já Não, conheces Tóquio? Não? Ok. estive Ah, em Nagasaki só. qual é a tua maior curiosidade que tens? De Tóquio, Tóquio? sim. Tóquio, Jogos Olímpicos, assim. Não sei, eu acho que é a sensação de o momento de estar no bloco, qual é a sensação de perceber eu vou-me tornar olímpica agora? E sentes pressão de um resultado? Ou... Não, eu sou aquele tipo de atleta que sinto às vezes, eu gosto mais de competir lá fora do que aqui. Claro que se calhar há 2 anos atrás eu ia para as provas internacionais e não tinham expectativas em mim. Se calhar neste momento já têm mais expectativas em mim do que o que tinham há 2 anos atrás. Isso pode criar, de certa forma, alguma pressão. Mas eu tento não pensar nisso. Eu tenho o meu trabalho feito, eu tenho os meus objetivos, tenho. Acho que ao longo de todo o meu percurso também não venho a dar razões para, para duvidarem daquilo que eu posso fazer. E por isso, se eu estou ali é porque eu mereci estar ali, e é muito nessa base que eu penso sempre. Eu estou aqui nos Jogos Olímpicos porque eu mereci estar aqui. Eu agora venho aqui para desfrutar e para fazer o meu melhor. E por isso ninguém me pode julgar por alguma coisa correr melhor ou pior. E
vou dar o meu melhor. Ninguém mais que eu quer um melhor resultado. Claro. E, portanto, Como é óbvio. Catarina, aproveitar o deixa-me momento. só sobre aqui a aldeia olímpica. Esperemos que esteja uma pandemia, um contexto mais normal naquela altura. Tens algum nadador que gostasses de conhecer? Nos nadadores, nos Jogos Olímpicos que vamos estar com os mesmos nadadores que Os mundiais. que Mas acabamos de assim, passar mais nos campeonatos do proximamente, mundo, numa aldeia assim. olímpica, algum nadador Não, a nível de nadadores, não. ou Não, a minha atleta de maior outra modalidade? É assim, eu adorava conhecer o Usain Bolt. Eu já não. Sim, sim. Nunca tive a oportunidade também de ter um momento com o Michael Phelps, que era uma coisa que eu tinha. Lá está, esse era um dos momentos que eu tinha tentado pensar para o Rio. Percebi que depois, pelo que me contaram, era impossível, quase, porque toda a gente queria estar com Exato. ele. Mas, não, a nível Tu de gostas de nadadores, algum desporto, além da natação, algum desporto especial? Tens alguma... eu gosto muito de ginástica e gosto de atletismo. As modalidades individuais sempre foram o que mais me cativou a nível de desporto. Eu, quando era mais nova, era ferrenha, futebol, pelo Benfica e pelo Varzinho. Vibrava mesmo. Com o tempo fui perdendo um bocadinho isso. Faz parte, é normal. É normal. Fui sempre também, era muito incutida pelo meu irmão e pelo meu primo. E eu gostava daquela coisa depois de poder picar na escola com os das outras equipas, e assim eu gostava mesmo era dessa adrenalina, e então ver os jogos de futebol era. Mas neste momento, a nível de modalidades como o desporto em si, o que me cativa mesmo muito é a ginástica e o atletismo. Catarina, estamos a chegar aqui à final da conversa, quase, ainda não vai chegar. Partilha quais são as tuas próximas escalas na viagem até Tóquio? Ou seja, escalas, perceba-se, quais são as tuas próximas provas até Tóquio? Eu, em princípio, agora a meio de março, vou ter a segunda etapa desta competição que tive agora em Nice, em Marselha. Chama-se Torneio Camille Monfort, foi uma atleta francesa que faleceu e tem um memorial. E são as duas etapas. Em princípio, essa é a minha próxima competição. Penso que na semana seguinte, que era quando estava marcado o Campeonato Nacional, vai haver uma competição interna. O Campeonato Nacional foi adiado, em princípio, para o final de abril, mas haverá aí uma competição interna. E depois é aquela questão de andarmos à procura de provas. Gostava de fazer pelo menos mais 2 provas em abril. Depois, em maio, temos o Campeonato da Europa, em Budapeste. Lá está, Budapeste. Que é para onde eu estou agora a apontar o meu primeiro pico de forma. E depois daí vamos ver como é que funciona. Vamos continuar a gerir, porque vai depender sempre muito do número de competições que houver, do que não houver, se faremos ainda algum pequeno estágio ou não. Depois até julho é um constante, mês de junho passa a voar, e no início de julho é quando iremos, não sei se para Macau ou para Nagasaki, fazer um estágio, e entramos logo na Vila Olímpica nos primeiros dias em que abre, penso que é 17 ou 18 de julho. Espetáculo. Muito bem. João, bem, agora és tu. Catarina, a surpresa aqui para o final é aqui um pequeno quiz que nós fizemos com 5 perguntinhas que vamos fazer e queremos ver a tua capacidade de resposta a estas perguntinhas. Então a primeira é assim, Catarina. Quantos nadadores portugueses estão apurados para os Jogos Olímpicos de 2021? 5. Que são? Eu, a Tamila, a Diana, a Alexis Santos e Gabriel Lopes. Correto, não falha. Muito bem. A segunda pergunta. Qual foi o melhor resultado de um português na natação nos Jogos Olímpicos? 7º lugar. Certo. E sabes Alexandria dizer... Exato. Costa. Sim. E sabes dizer em que prova e em que Jogos Olímpicos? Não sei dizer em que Jogos Olímpicos, 200 bruços. Isso, 200 bruços, 84 Los Angeles, 2:20:69. Para se ver a evolução da natação na altura. Incrível isto. Catarina, qual é o recorde do mundo dos 200 metros mariposa? 2:1:80.
81. qualquer coisa. E de quem é? Uma chinesa, Liu, qualquer coisa. Sim. Em outubro de 2009. Achas que este recorde ou seja, isto é real chegar lá? É porque muito pouca gente se Não. aproximou. É masculino. Pronto. Era essa a resposta que eu tenho, mas O segundo melhor tempo do mundo é 2,4. é da Eu acho Jéssica, não é da É da Jessica Schipper. Schipper. É Exato. 2,3, 90 ou 80. Acho que Sim. É uma assim, coisa 2 segundos de absurda, diferença. sim. Não há outra prova. Sempre que se fala em provas em que o recorde do mundo está a quilómetros, é o 200 mariposa. Pois, isto aqui é absurdo. Era a minha resposta, mas ainda bem que é uma nadadora a dar. E essa atleta fez 2,5 em julho no Campeonato do Mundo. Sim. Depois fez 2,1 em setembro no Campeonato da China. Sim, foi absurdo. Foi assim uma coisa. Mas pronto. Quarta pergunta, Catarina. Quem é o atleta mais medalhado na natação em Jogos Olímpicos? Michael Phelps. E sabes quantas medalhas? 22. Certo! Pô, que 18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Espetáculo. E agora a última, esta deve ser fácil para ti. Qual foi o pódio olímpico no Rio dos 200 metros mariposa? Não é fácil. Micaela Belmonte. Foi uma australiana que eu não me estou a lembrar do nome dela. Isso. E não sei quem foi. Madeline Groves. Madeline Groves, a australiana, e a terceira não me recordo. Natsumi Oshii, japonesa. A japonesa. Deixou agora há 2 anos. 2,485, 2,488, para as pessoas perceberem que isto é mesmo ao milésimo, e a terceira 2,520. Quem sabe um dia chegues aos 2,05, era fantástico. Sim. É o que eu tenho em piscina curta, que nunca imaginei, portanto, quem sabe. Faz muita diferença piscina curta e piscina longa? Eu sempre competi melhor em longa do que em curta, tirando naquele momento em que saltei para os 2,5. Assim, depende muito dos atletas. Há atletas que são muito fortes nas viragens. Eu, como não sou, à partida tenho uma margem, uma diferença mais pequena. Por isso quero acreditar que me posso aproximar um dia do tempo que fiz em curta. Muito bem, João. Excelentes perguntas. Pá. Estava muito bem preparada a Catarina. Muito forte. João, Catarina, estamos então a chegar ao final deste nosso episódio. Catarina, começando por ti, queres deixar aqui uma mensagem final para quem nos está a ver e nos vai ouvir também? Queria agradecer desde mais uma vez o convite. É muito bom poder estar aqui e tentar passar o que é o nosso lado para quem está de fora. Vejam os Jogos Olímpicos, apoiem os atletas das mais diversas modalidades, aproveitem para nos tentarem conhecer um bocadinho mais e pronto, perceber que todos queremos levar Portugal ao nível mais alto e todos fazemos o máximo todos os dias por isso. Muito bem. João, vamos lá? Olha, Sérgio, isto foi uma delícia de conversa. Nós tínhamos previsto 1 horinha, foi 1h30 de conversa. Foi fantástico conhecer a Catarina, conhecer a natação, perceber um bocadinho mais. É isto que nós queremos, é isto mesmo que a Catarina acabou de falar, é perceber quem é que são os atletas, conhecê-los, perceber que os objetivos deles podem não ser só apenas e só medalhas, que existem muitos atletas no mundo que estão a competir por essas mesmas medalhas, existem condições diferentes e isto é o que interessa. E fundamentalmente é dar a conhecer estes atletas que vão estar no maior certame do mundo. Estar nos Jogos Olímpicos não é para qualquer um. A Ana Catarina vai estar e vai honrar, como faz sempre que compete, não só os Jogos Olímpicos, Portugal, o seu clube, a sua cidade, a sua família e os seus amigos. E portanto daqui temos que desejar boa sorte à Catarina nos próximos compromissos, principalmente nos Jogos Olímpicos, que é o maior certame, também nos europeus e tudo mais, e dizer-lhe obrigado por esta fantástica conversa. Catarina, obrigada mais uma vez. Catarina, obrigado por teres aceito o nosso convite, o nosso desafio também, vir aqui um bocadinho meio às cegas, quem são estes dois que querem falar comigo, mas queremos mesmo dar a conhecer também à nossa comunidade quem são os atletas olímpicos e que mais visibilidade realmente merecem. João Nuno, meu amigo, um grande abraço, foi um prazer, grande conversa. A toda a malta que nos vê e que nos vai ouvir nos diversos formatos, seja em vídeo ou em formato podcast, o nosso muito obrigado.
Dizer-vos que voltamos em breve, esperem por nós no portão de embarque, que brevemente estaremos de volta. Um grande abraço a todos, fiquem seguros e até à próxima.